Beleza. Pessoal, hoje, né, a aula de hoje a gente vai falar sobre talvez as principais aplicações, né, do, da difração no nosso cotidiano, né? Em especial a parte de resolução, que a gente acaba tendo mais contato diretamente. E aí, falando de algumas outras aplicações que são um pouco mais distantes para a gente, né? Mas a gente vai ver algumas coisas que a gente fez algumas considerações, por exemplo, que um cristal ele é um meio contínuo e a gente vai ver nessa aula por que a gente pode tratar um cristal como meio contínuo, né, para o visível, por exemplo, tá? Então vamos lá. Uma das coisas que a gente pensa, né, em instrumentos óticos, um dos primeiros que a gente pensa é em câmera fotográfica. É, e, e uma das coisas que a gente tem que nos preocuparmos quando a gente usa uma câmera, né, quando você vai montar uma câmera, né, é que se você diminuir muito a abertura dessa câmera, você vai diminuir a resolução dela, tá? E aí a gente vai ver por quê. Isso acontece principalmente por causa da difração, tá? Do instrumento na abertura das câmeras, né? Ou do instrumento óptico, por exemplo, pode ser um telescópio também, ou um microscópio, geralmente, que a gente também vai ter um mínimo de resolução. E, e também outra coisa que afeta é que a gente tem os comprimentos de onda também, que há uma dependência aí, né, dessa resolução para os comprimentos de onda. Então a gente vai ver também como que essa dependência ocorre. Tá? Então, aqui tem dois exemplos que são bastante interessantes a gente ver. Um é se eu tenho um carro vindo na minha direção, e à noite, e eu estou vendo os faróis desse carro, né? Quando o carro está muito distante, né, eu não consigo distinguir se é, por exemplo, um carro ou uma moto, né? Dado que eu vejo só um pontinho, né, do, 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 do farol, eu vejo um ponto luminoso. E quando vai aproximando, eu vejo esses pontos se afastando, e aí eu consigo resolver os faróis. Então eu vou ver dois faróis, aí, beleza, é um carro vindo, não é uma moto, né? Então esse aqui é só um exemplo que a gente pode ver que de resolução, né? Que quando o objeto está muito distante, eu não consigo resolver o, o, o se é um farol ou dois faróis. Então é isso que a gente chama de resolução, né? Essa possibilidade de distinguir pontos próximos, né? Um outro exemplo que talvez seja nos dias atuais mais emblemático foi o, a imagem, né, de um buraco negro que a gente fez do para né, de uma galáxia que estava a bilhões de anos-luz. Né? É, e, e aí, como eu mencionei, quanto mais distante, menor, mais difícil é eu resolver uma imagem. Né? Eu consegui distinguir entre pontos distintos. Então, nessa medida de buraco negro, o que foi feito? Foram feitos um conjunto de satélites ao longo da Terra é, que, que nos permitiu ter como se fosse uma abertura, né, da nossa câmera do tamanho da Terra, do tamanho do diâmetro da Terra. É,
E isso que é o interessante, que nos permite visualizar, por exemplo, o buraco negro dado esse conjunto, porque, como está muito distante, para eu conseguir resolver o buraco negro, eu preciso de uma abertura muito grande. Para ter essa abertura muito grande, eu coloco como se fossem pontinhos, né, os telescópios ao longo da Terra, e aí com a rotação da Terra, né, e a translação da Terra em volta do Sol, eu tenho, como se eu estivesse vendo pontos diferentes dentro dessa câmera. E aí é suficientemente, eu preencho, né, mais ou menos essa câmera toda, então é como se eu tivesse a abertura do tamanho da Terra. Então, para vocês verem a importância de eu aumentar a minha abertura para eu conseguir aumentar a minha resolução. Tá? E aqui a gente vai fazer as continhas para isso. Tá? Então, o que eu tenho que pensar, né, não é onda aqui, é abertura circular. As câmeras geralmente são aberturas circulares, né? Então, o que a gente precisa calcular é o padrão de difração de uma abertura circular, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu quero calcular o campo, né? Aí eu vou usar as mesmas técnicas que nós usamos apresentadas na aula passada, né? Da difração de Fraunhofer, dado que a gente está querendo ver coisas que estão distantes, né? E que tem as dimensões, né? A distância é muito maior do que a nossa abertura da nossa câmera. Então, é isso que a gente vai tratar aqui. Beleza. Então, o que eu vou fazer é fazer a conta que a gente fez anteriormente, né, da superposição de diferentes pontos da minha abertura, né, do campo elétrico de cada uma das aberturas, e considerar que cada ponto ele é uma onda plana, mas o ponto que eu vou olhar, todos têm a onda plana, né, tem a mesma direção. Então, mesmo K define a direção de todas as ondas planas dentro dessa abertura. Tá? E aqui eu tô lidando com uma abertura circular. Então, eu vou considerar coordenadas esféricas, né, lá no problema da aula passada, que a gente estava com uma abertura retangular, nós usamos a coordenadas cartesianas. Aqui a gente vai considerar coordenadas cilíndricas, não esféricas, desculpa, gente, cilíndricas, né? Então a gente tem o eixo Z de propagação, né, que é normal ao eixo onde a nossa abertura está, e a gente tem o ângulo φ e o ρ, que vai nos dar a parte transversal, né, definindo aqui a nossa área, né? Então, se eu quiser, aqui eu estou usando o jacobiano de coordenadas cilíndricas, que é ρ d ρ, né, que é o arco, vezes d ρ, que é o raio. Né? E o φ aqui, para ter se eu tenho uma abertura, né, circular de raio A, eu vou integrar o φ de 0 a 2π e eu vou integrar o ρ de 0 a A. Tá? E aqui eu estou considerando uma onda plana, né, exponencial de Kr. Beleza. Agora a gente tem que encontrar o R, né? Ou pelo menos o produto aqui, né? Aqui é dado por esse versor, né? Que é para onde eu estou andando aqui, né? A direção desse cara aqui, né? Projetado na direção do K aqui, né? Então eu tenho que uma projeção, né? Se eu tenho esse ângulo como cosseno, né, em relação ao eixo
Z, então, para eu projetar no meu plano, é o seno de θ. Já projetado no plano, eu tenho um ponto que está aqui, né, a um ângulo φ do eixo x, né, que define o ângulo φ das coordenadas cilíndricas. Então, eu vou ter que a projeção aqui nesse ponto vai ser um cosseno φ. Então, e com então eu tenho aqui na direção ρ, na direção k, então eu tenho isso tudo aqui. Então, por isso que aparece esse seno θ e cosseno φ. Veja que essa integral é uma exponencial de um cosseno φ. Isso aqui é extremamente complexo de resolver, tá? Porém, isso aqui é algo que é bastante conhecido. Primeira coisa, vocês entenderam aqui direitinho de onde que apareceu esse seno θ, cosseno φ, o que eu estou fazendo aqui nessa segunda parte, que eu estou integrando? Sim, você fez a projeção no eixo X, no eixo Y o é zero, aí chega Isso, essa parte, no eixo Z o ponto lá é zero, aí zero, tá. isso mesmo, isso mesmo. Eu estou só projetando ao longo da minha propagação. Isso mesmo, tá? Ótimo. Beleza. Isso aqui, a princípio, é algo complexo de resolver, mas é algo conhecido, tá? E a solução dessa integral é dado pela função de Bessel de primeira ordem, tá? Essas funções de Bessel, elas são o que a gente chama de harmônicos cilíndricos, tá? Ela aparece, tá? Quando você resolve esse tipo de... É como se fosse a transformada de Fourier de, na, em coordenadas cilíndricas. Onde que essas funções aparecem, tá? Por que elas chamam harmônicos cilíndricos? Se você resolver, por exemplo, você bate num tambor, né? O tambor é uma membrana, vamos pensar num tambor, né? Então, o tambor é uma membrana. E o som do tambor sai da vibração dessa membrana. Então, quando você bate nessa membrana, você vai ter ela vibrando. Mas ela vibra, não é vibra de qualquer jeito, né? Ela tem as restrições por causa das bordas, né? Do formato. E geralmente os tambores são cilíndricos, né? E então essa membrana tem você resolve o problema para coordenadas cilíndricas. E os modos normais da vibração dessa membrana é dado por essa função de Bessel. Mais ou menos igual a gente tem uma corda, se a gente toca a corda, a gente tem os modos normais da corda, né? Que é metade de um comprimento de onda, um comprimento de onda, e assim por diante. Numa membrana, quem dá os modos normais, né, de vibração, é os harmônicos cilíndricos, tá? E isso acontece aqui. Então, quando você vai resolver também essas coisas em coordenadas cilíndricas, né, vai resolver transformadas de Fourier em coordenadas cilíndricas, quando você tem essa situação de ter arcos, né, ter discos, né, aberturas em disco, essas coisas, você também vai ter esses harmônicos cilíndricos aparecendo. Em especial, quando a gente está resolvendo para uma abertura circular dessa forma, a gente tem só o primeiro harmônico, que é o de primeira ordem, tá? Aqui existe a ordem zero, né, que é meio que flat, mas a primeira ordem aqui, né, que a gente tem. E veja que a gente tem aqui algo que é muito parecido com o que a gente viu para fenda retangular, que é uma função, né, aqui, dividido
pelo que está dentro aqui, né? Um f de x sobre x. Né? Lá nas coordenadas para uma abertura retangular, a gente tinha o seno de x sobre x. Né? Aqui a gente tem essa função de Bessel. Tá? Ela aqui, ó, só para avisar, tá? Ela sai dessa equação aqui maluca, tá? Que é a equação diferencial de Bessel, tá? Que ela descreve uma equação de segunda ordem, né? Que aparece para esses tipos de problema que eu mencionei para vocês, tá? Então, aí já isso aqui é o campo elétrico. Então, para eu calcular a intensidade, né, que é o que a gente tem, um ponto θ qualquer, eu vou ter isso aqui. Né? Normal, eu sei como que o campo elétrico, né, a distribuição do campo elétrico no meu plano. Né? Aqui o plano, eu estou considerando só a abertura angular, né? Eu estou fazendo aqui pela abertura angular, essa conta. Então, eu sei a intensidade dada a abertura angular aqui do meu sistema. Tá bom? Professor, então, Diga. só uma dúvida para confirmar. Essa função de Bessel seria tipo J de K de seno de θ. E tipo, nessa função que você passou, esse K seno de θ substitui esse M? O X, tá? O X aqui, ó. Tá. Você substitui o X. Perfeito. O 1 substitui o alfa. Tá? É o alfa aqui. E o Ka sendo θ substitui o X. Tá? Tá bom, obrigado. E o que é essa função, né? Esse aqui, ó, J1 de U sobre U, né, ao quadrado. É uma função desse tipo aqui. Veja que parece até uma função aquela seno de x sobre x, né, ao quadrado. Tudo ao quadrado. Mas aqui, o que muda é que esses arcos, né, esses mínimos, né, da função, ela também é uma função senoidal, né, não é periódica, mas ela tem máximos e mínimos, né? E o que a gente vê são esses anéis, tá? Esses anéis são chamados de anéis de Airy, tá? E a gente tem a difração de Airy, que é esse padrão de difração característico de aberturas circulares, tá? O que você vê, só para mencionar, tá? Essas distâncias não são iguais, elas vão abrindo levemente, tá? Elas vão modificando, está vendo aqui os anéis, né? Os anéis vão ficando cada vez mais finos quanto mais distante você está do centro. E a outra coisa importante é que praticamente toda a luz, isso também acontece na retangular, praticamente toda a luz está nesse primeiro máximo aqui, ó, tá? Então, esses caras são bem pequenininhos. Aqui é por volta de 84%. Tá? E esse mínimo, tá? Aqui, esse primeiro mínimo, ele é dado quando esse x, né? Aqui nesse gráfico U, é igual a 1.22π. Tá? 1.22π é de onde que vem? Isso, tá? Dado, é característica dessa função, tá? De Bessel. Isso aqui, a gente vai agora ver o critério de Rayleigh, que é um critério de resolução, tá? Então, o que eu estou chamando de resolução? Então, se eu tenho duas fontes lá, tá? 2 pontos. O que eu vou ver dela, do ponto? Quando eu tenho uma fonte, é importante a gente ressaltar isso. Eu tenho uma fonte, a fonte é finita. Ela é, por exemplo, um farol de carro, igual a gente mencionou. É uma fonte finita. Então, isso quer dizer que ela vai sofrer difração.
independente do tamanho dela. A difração vai ser maior ou menor quanto mais próximo a gente está das dimensões do comprimento de onda da luz. Então, por exemplo, se eu estou usando um farol, né, que tem centímetros, dezenas de centímetros de tamanho, e o comprimento de onda no visível, que é centenas de nanômetros, eu vou ter uma pouca difração, mas é possível você ver os anéis. Mesmo assim, quando você está olhando muito distante disso. Ou, por exemplo, quando a gente está lidando com ondas de rádio, que aí o tamanho das parabólicas, né, das antenas parabólicas que são usadas para emitir as ondas de rádio são praticamente do tamanho do comprimento de onda. Então você vai ter uma difração grande, né? Isso é também um dos motivos que essas ondas espalham bastante. Então, o que eu vou ver, né? O que a gente vai ver, se a gente consegue resolver ou não algo, se eu vou ver a difração, né, dessa fonte e aí, dependendo do ângulo, né? Então, quanto mais distante o objeto está, menor esse ângulo entre eles, né? Quanto mais próximo a gente está do objeto, maior o ângulo que separa eles. Então, nós vamos. O critério de Rayleigh nos diz que o máximo os mínimos, né? Dessas duas fontes tem que estar se tocando. Então, eu vou considerar que esse disco de Rayleigh, que é esse primeiro, né? Ele tem que estar se tocando. Então eu vou ter, como nessa situação aqui, ó, tá vendo? Eles estão se tocando. Então isso quer dizer que eu estou conseguindo resolver essas duas fontes. Então elas estão distantes o suficiente, né? De maneira angular, né? Aqui a difração delas, de tal forma que eu consigo distinguir completamente esse disco de Rayleigh, que é esse primeiro máximo, né? Das duas fontes individualmente, tá bom? Então, eu falo que esse é um θ mínimo, né? Então, eu vou distinguir esses, tá? E isso aqui é o meu critério de Rayleigh, tá? Onde aqui eu passo aqui, né, a abertura, faço a continha aqui e esse D é o diâmetro, né, da fonte, tá? Então aqui, por exemplo, então fontes maiores, elas são mais fáceis de serem distinguidas, né? Porque eu preciso de um θ aqui menor. Tá? Vocês vão ver, tá? Porque a gente geralmente fala, se vocês procurarem na internet, talvez vocês encontrem não como seno de θ mínimo, mas só o θ mínimo, porque esses ângulos geralmente são muito pequenos, né? Então você pode aproximar o seno de θ por θ. E veja aqui outra coisa também que eu mencionei, né? Que depende do comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, quanto menor o comprimento de onda, maior sua resolução. Então, menor esse θ mínimo, eu consigo resolver ele, tá? Ficou claro aqui para vocês isso? Não, ficou. Tá, ótimo. Aí, de onde que vem essa resolução, né, que eu falei da abertura da câmera? Pensa em dois objetos pontuais aqui, né, de distâncias distintas. E eu vou passar ele por uma abertura, tá? Então, que é, por exemplo, a abertura da câmera. E aí eu vou olhar no meu, por exemplo, na minha CCD. Então, o que eu vou ver nesses objetos, né? Esses objetos são muito distantes, eu posso considerar que é uma onda plana chegando, né? Praticamente, né? Se eu estou considerando esses objetos pontuais, né? E aí o que eu vou ver aqui é
é o padrão de difração passando por essa fenda. Os centros desses objetos, desses padrões de difração, eles são uma linha, né, que liga o centro, passando pelo centro da minha abertura, ao objeto. E isso aqui, então você vai ter dois padrões de difração, se eu tenho dois objetos deslocados, né, aqui por um ângulo θ mínimo, então eu tenho que ter um θ mínimo para resolver isso. Então, dependendo da minha abertura, né, veja que aqui, ó, esse θ mínimo, ele depende da abertura, então aqui eu também consigo achar, dado que eu sei esse ângulo dos meus objetos, eu consigo encontrar qual que é a abertura mínima que eu tenho que ter para que eu consiga ter esses discos de Ayres se tocando, não superpostos, né? Para eu ter a resolução de diferenciar esses dois objetos, tá bom? Lembrando também que aqui a gente está falando de dois objetos, mas, por exemplo, a gente pode pensar em resoluções de objetos maiores, mas eu quero resolver, por exemplo, saber o tamanho dele, algo assim. Um exemplo interessante qual que é o tamanho, uma pergunta, né, por exemplo, qual que é o tamanho da abertura do telescópio que eu tenho que ter para conseguir ver a tempestade de Júpiter, né, aquele furacão, né, aquela bolinha em Júpiter. Então eu tenho uma abertura mínima para conseguir resolver aquilo, para conseguir identificar aquilo dentro de Júpiter. Tá? É um exemplo assim. Aí você considera como se as bordas desse objeto fossem duas fontes distintas, né? Como esse caso aqui. A outra coisa que eu queria mencionar para vocês aqui, né, que é outro uso da difração, é a holografia. Tá? A holografia é um método da gente fazer, vocês já devem talvez ter visto em filmes, né, que é fazer uma imagem tridimensional de um objeto. Tá? E como que a gente faz isso? Tá? É uma interferência, né? A gente fala que é uma difração porque é uma interferência contínua, né? A gente vai integrar isso, não são só dois ou finito, né? Mas a gente ilumina o objeto, a gente tem uma luz referência, tá? Então a gente divide aqui em dois, a gente ilumina o objeto com um pedaço da luz e posteriormente interfere ele com uma luz referência. Tá? Isso aqui vai dar uma interferência para cada ponto distinto, porque se você pensar, né, eu tenho uma referência aqui, uma fase de referência, e eu tenho, por exemplo, cada ponto aqui tendo um caminho óptico distinto, né, por causa que está refletindo no objeto de maneira distinta. Então eu consigo, para cada ponto eu vou ter uma intensidade distinta dependendo desse caminho óptico. E isso vai permitir que a gente reconstrua o objeto. Tá? Então, o que eu estou considerando aqui? Tá? Então eu tenho uma luz referência, aqui, ó, dado por esse. Eu estou considerando tudo onda plana, tá? Eu tenho uma onda referência, tá? Aqui. E eu tenho uma onda do objeto, um campo elétrico que bate depois do objeto. O que eu vou ver é a soma dos dois. Então, a minha imagem vai ser a soma desses dois objetos. Tá? Aqui, usando essa imagem, então eu tenho a onda referência e a onda do objeto. Eu vou olhar num ponto qualquer, o que eu vou ver vai ser a superposição dessas duas frentes. Tá? A de referência mais do objeto. Para eu saber o que está acontecendo, né, eu vou ter
a intensidade, então eu tenho para cada ponto algo desse jeito aqui, né? Aqui eu não abri as contas, aqui a gente só está analisando o conceito, né? A aplicação. Eu tenho isso aqui. Então, para cada ponto eu vou ter que fazer isso, né? E aí o que eu tenho é algo, por exemplo, que parece que está flutuando, né? Você vê coisas desse jeito aqui, tá? O importante desse fenômeno, tá? Para a gente conseguir ver, eu tenho que ter uma fase muito bem definida entre esses dois feixes. Então, geralmente, você vai ver esse tipo de a holografia, a gente não consegue fazer isso com uma luz, uma fonte de luz qualquer, por exemplo, que a gente usa para iluminação. A gente tem que usar uma fonte coerente, por exemplo, um laser, tá? Que aí essa fase relativa é bem definida. Lembra que a gente tem que ter uma fase bem definida, né? Quando a gente falou de interferência, então essa fase bem definida é dada pela fonte. Então, por exemplo, um laser, tá bom? Aí a gente tem essa holografia. É bem bonitinho, né? Onde vai estar o objeto, né? Onde que a gente vai ver essa imagem tridimensional, é onde os feixes que batem na luz, batem no objeto e o feixe referente se cruzam, tá bom? Esse aqui é mais uma... A gente vai chegar a fazer conta, não, mas é só para mostrar para vocês. Ficou claro? Beleza. Vamos lá. A gente pode falar dos limites de difração, que eu esqueci se eu vou... os limites da difração. Então, veja que a gente também tem um limite, tá? De difração que é... A gente viu que quando o objeto é muito maior do que o comprimento de onda, a gente tem que... A gente não consegue... A gente não vê a difração, né? A gente vai ver só a sombra do objeto. Mas a gente tem a situação que é o objeto, né, as aberturas são muito menores que o comprimento de onda. Então, se a gente pegar, por exemplo, o caso de uma uma abertura retangular, né, a gente tem que o primeiro mínimo é L lambda sobre 2A. Aqui o L sendo a distância de onde que a gente está vendo o objeto e a abertura, tá? Então, se eu tenho que a abertura tá, é menor do que o lambda, né, isso aqui vai tender para zero, tá? Aqui eu estou falando do objeto muito maior. Então, se eu tenho um objeto muito maior do que lambda, né, isso aqui tende para zero, então eu tenho x mínimo igual a zero, que é o caso de não sofrer difração. Tá? Aqui é o primeiro caso que eu estou falando. Então, o maior, né? Então, o mínimo tende a zero, eu não tenho difração. Tá? Isso aqui é o que que a gente consegue interpretar aqui. Mas a gente tem um limite inferior. Então, se o A é menor do que o lambda, o que acontece? Tá? Eu vou ter que... A luz vai ser bloqueada. É como se eu não tivesse a luz. Um exemplo muito interessante é o do micro-ondas no nosso dia a dia. Vocês vão ver que o micro-ondas, a tela, a gente tem como se fosse uma tela na frente do micro-ondas aqui para a gente conseguir visualizar o que está dentro, mas a micro-onda, né, que é uma onda eletromagnética, ela não sai. Por que ela não sai? Geralmente, a gente tem essas aberturas dadas por milímetros, tá? Então são milimétricas. E o comprimento de onda da micro-onda gerada pelo micro-ondas é por volta de 12 centímetros, tá? Então, essa abertura, que é muito menor, que é menor do que o comprimento de onda, não deixa passar. Então a gente vai visualizar como se não tivesse a abertura, tá? Então é como se fosse um espelho.
tá? Porém, a gente consegue visualizar o que está lá dentro. Por que a gente consegue visualizar o que está lá dentro? Se a gente está falando de coisas milimétricas, o comprimento de onda da luz visível é de 400 a 700 nanômetros, mais ou menos, tá? Aqui é aproximadamente isso. Então a gente consegue o comprimento de onda passa como se não tivesse, né? Milimétrico é muito maior. Então é como se ele não sofresse. Então, nessa situação do micro-ondas, a gente tem os dois extremos, que é a abertura ser muito menor do que o comprimento de onda para micro-onda, então ela não passa. E a gente tem o caso que a abertura é muito maior que o comprimento de onda, que é o caso da luz visível, que a gente passa e consegue visualizar como se não, sem sofrer difração, né? A gente não vê um padrão de difração dessas aberturas, tá? Outro exemplo desses limites, tá? É o limite da gente considerar que um cristal é o meio contínuo para ondas visíveis, tá? Então, se eu pegar um cristal, tá? Os átomos, né? Eu estou usando cristal, mas isso vale para outros meios amorfos, por exemplo, o vidro, que não é um cristal. As distâncias, né, entre os átomos, eles ficam aproximadamente de 0,1 nanômetro, né? Ou centenas de picômetros, tá? Isso é a banda de raio-x, né? Se a gente olhar o espectro eletromagnético. E veja que isso aqui é muito menor do que os comprimentos de onda da luz visível. Então, do mesmo jeito que as ondas de micro-ondas não veem esses buraquinhos, né, porque é muito menor, que vem no sentido figurado, né? Elas não conseguem distinguir se existem os buraquinhos ou não, né? Uma luz visível que tem comprimento de onda de 400 a 700, né, nessa região de centenas de nanômetros, ela não vai conseguir perceber essa distância entre os átomos. Então, é como se não existisse. Então, eu posso considerar que é um meio contínuo. Então, quando a gente tem um meio sólido e a gente está considerando que é um meio contínuo, é isso que a gente está fazendo. Essa desconsideração. A gente não tem essa visualização, tá? Do fenômeno. Porém, se a gente usar raio-x, a gente consegue. E é exatamente isso que a gente usa para análise, né, de cristais. Então, a cristalografia, tá, que é uma técnica bastante utilizada para análise de cristal, tá, a gente usa os raios-x para analisar essa estrutura. Então, se eu tenho, por exemplo, um cristal qualquer, esses cristais eles formam como se fossem planos, tá, de átomos, e quando eu incido raio-x, eu vou ter que ele pode ser refletido, né, ao longo desses planos, tá? E esses planos são dados pelos esses alinhamentos. Então, dependendo de como eu incido, eu vou ver diferentes planos, tá? E isso nos define, a gente consegue, a partir de diferentes incidências, conseguir ver montar, né, a partir do padrão que a gente vê aqui de difração, como que são as distâncias desses planos, né? E se eu incidir em diferentes facetas, né? Eu vou conseguir definir diferentes planos, né? E vão estar a diferentes distâncias. E aí eu consigo remontar esse cristal a partir dos padrões de difração, tá? Isso aqui, né, é uma difração de raio-x, né? E os máximos e os mínimos, né? Na verdade, os máximos são dados pela lei de Bragg, tá? Que é uma lei bem parecida com
as leis de máximo que a gente viu lá de padrão de fração de múltiplas de cavidades, né? Que a gente tem várias, né? Porque a difração vai acontecer em diferentes planos, tá? E é dado por isso aqui. Aí, por que a gente precisa que estar com os comprimentos de onda? Porque funciona raio-x, porque o raio-x, né, o lambda do raio-x é aproximadamente esse d, né, da mesma ordem de grandeza desse d, que é a distância entre os átomos, tá? Então, geralmente, como a gente faz, né, a gente tem o raio-x, que é uma fonte de raio-x. As fontes de raio-x geralmente usadas, elas não são coerentes, então a gente tem um colimador aqui que a gente usa, né, de chumbo que absorve e deixa passar só algumas frequências do raio-x, e aí a gente vê padrões assim, ó, bem bonitos, né, para dar no, após passar por um material, e isso é dado, e a partir disso a gente consegue, sabendo o padrão de fração, né, se a gente fizer o oposto, né, das contas que a gente fez geralmente, a gente consegue encontrar quem é a abertura, né, como que é a estrutura de quem montou esse padrão. Então, a cristalografia usa isso. Então, a partir do padrão de fração, eu consigo montar a minha estrutura. Aqui, no caso, esse padrão de fração é dado por estruturas dessa forma. Tá? Beleza? Sim. Pra ser sincero, eu tô fazendo AM agora, a gente tem que fazer uma coisa parecida com isso. Tipo, uma forma bem. O professor dá um valor de ângulo e a gente acha esse D. Isso. A gente só fica fazendo isso pra achar umas distâncias. É. É. Você consegue achar as distâncias dos desses planos, né? Então, assim, pensa no mesmo num cristal que é muito parecido. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, do cloreto de sódio, nosso sal, e o cloreto de potássio. A estrutura cristalina deles é muito parecida, né? Mas porque os átomos são mais pesados, mais leves, tal, é, 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 ele, eles têm a nuvem eletrônica, tal, essas distâncias, tá? Dependendo que eu estou trocando o sódio pelo potássio, essas distâncias mudam. Por exemplo, o potássio é maior do que para o sódio, tá? Porque o potássio é um átomo maior, né? Ele tem uma é, ele é mais pesado, ele tem uma nuvem eletrônica maior, né? Ele tem mais elétrons, então afasta um pouco os átomos. E eu consigo, por exemplo, mesmo tendo a mesma estrutura cristalina, eu consigo diferenciar esses cristais do sódio e do potássio a partir dessas distâncias. Então é esse o nível de precisão que a gente consegue ter pela cristalografia, olhando o padrão de fração. Que é exatamente o que vocês estão fazendo, vamos dizer, mais ou menos no caso do fio de cabelo, né? Você não vai conseguir medir exatamente, mas você consegue, a partir do padrão de fração, saber o tamanho do fio de cabelo, que por uma régua, alguma coisa, né, um equipamento, você não conseguiria fazer. Mas pelo padrão de fração você consegue recuperar. E é exatamente isso que a cristalografia usa para analisar a estrutura cristalina. Tá? Mais alguma dúvida? Então, pessoal, é isso.